Gostaria de saudar a todos que me assistem e, nesse momento, falar sobre a importante publicação da nossa lei, que já faz algum tempo, que é a Lei 13.089, que cuida do Estatuto da Metrópole, que inclusive é objeto do nosso grupo de estudos na Universidade Católica de Santos. Eu e o professor José Marques Carriço, nós temos um grupo de alunos interessados nesse tema e nós propusemos a composição desse livro em virtude da sua grande relevância, sobretudo porque nós não tínhamos uma lei que regulasse essas regiões metropolitanas, que são entidades conjuntas de municípios conurbados. Nós tínhamos no passado, antes da nossa Constituição de 88, um aspecto relacionado ao agrupamento de municípios com condições econômicas mais ou menos, enfim, que fossem muito semelhantes. Agora nós temos uma forma atual em que eles consideram outros aspectos para que haja a reunião de municípios. Tanto que depois de 2012, foram criados 59 regiões metropolitanas. Nós temos as aglomerações urbanas e as micro-regiões, que também são fórmulas de grupamento de municípios. Essa lei inovou, sobretudo em decorrência de existe a possibilidade da inserção de municípios de outros estados, o que depende de duas leis previstas no parágrafo 3º do artigo 25 da nossa Constituição, em que se estabelece a necessidade de uma lei complementar para a criação dessas entidades coletivas. Aqui no livro eu uso essa designação, porque não é só a região metropolitana, também a aglomeração urbana e a micro-região, que são 3 entidades. O mais interessante dessas formas regionais de entidades coletivas é que elas são agrupadas por meio de uma autarquia, que se forma por meio da lei federal, da lei complementar que as criou, que é justamente essa autarquia, que vai ter uma entidade, que é uma entidade coordenada pelo Estado, que vai ter a reunião de todos os municípios que foram inseridos na lei. Eu faço parte da região metropolitana da Baixada Santista, eu sou representante da sociedade civil, OAB, e nós temos reuniões mensais e discutimos aspectos relevantes que são muito importantes, sobretudo sobre as funções públicas de interesse comum. Na verdade, essa norma ela é fechada sobre as funções públicas de interesse comum, a governança interfederativa, compreendida como sendo algo em que os municípios terão justamente uma voz coletiva na AGEM, que é a Agência Metropolitana, que deveria ser esse órgão que dá início a todos os passos relevantes, sobretudo aqueles em que o município estaria muito onerado em realizar, como, por exemplo, uma transmissão de energia elétrica, por exemplo, que isso daí já é competência do Estado, mas, por exemplo, nós poderíamos falar sobre o tratamento de esgoto, que também pode ser competência, pode ser organizado pela AGEM. Enfim, a agência metropolitana, portanto, ela tem essa função relevante de organizar os serviços públicos de interesse comum. Porém, como se destaca aqui nesse livro que foi objeto das nossas pesquisas, nós temos aqui que a Lei 13.089, ela indicou o estabelecimento de um sistema formado pelos municípios e coordenado pela União e pelos estados, que seria o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, SNDU, que não foi institucionalizado ainda, no qual se inclui subsistema de planejamento e informações metropolitanas. Portanto, se nós tivermos uma regularização dessa norma, nós poderemos ter uma região metropolitana que funcione de forma adequada, com a sua governança interfederativa, gerando justamente uma coordenação efetiva e proveitosa, uma vez que, por exemplo, os municípios são obrigados a contribuir de alguma forma e também tem a contribuição do Estado. E com isso se forma um fundo em que a agência metropolitana empregará para a realização dessas FIPICs, que são as funções públicas de interesse comum.
Agora, por exemplo, nós fizemos o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é uma das grandes coisas que essa lei também estabeleceu, porque todos os municípios integrantes da região metropolitana vão estar subordinados a esse PDUI, que obviamente não é algo que vai subordinar os municípios ou vai lhe retirar algo muito substancial de sua competência. Não. Simplesmente, ele coloca normas gerais. São normas com intuito extremamente genérico, nada que venha justamente a reduzir ou estabelecer restrições municipais, e visa, sobretudo, coordenar as ações metropolitanas, que estavam indo muitas vezes descompassadas, né? Na verdade, essa norma objetivou justamente fazer aí uma reta a fim de que os municípios possam efetivamente ter uma união em prol justamente de seus objetivos mais fundamentais, que seriam essas funções em que eles não teriam capacidade orçamentária. Nós sabemos que os municípios têm um orçamento muito restrito, mesmo com os repasses ou ainda com outras fontes, e isso justamente pode trazer problemas para o desempenho das funções constitucionais. E essa norma trouxe justamente a possibilidade de que algumas funções primordiais sejam realizadas por meio dessa agência metropolitana, para que ela dê justamente esses passos fundamentais em prol da realização dessas funções públicas de interesse comum. Tomara que realmente tudo que está aí estabelecido seja efetivamente colocado em prática. Também a lei foi extremamente cuidadosa ao colocar o Estatuto das Cidades como sendo uma regra subsidiária. Ela é simplesmente uma regra muito rápida, ou seja, essa é uma lei que tem poucos dispositivos. E ela também tratou simplesmente de considerar aspectos mais gerais, justamente para não trazer mais problemas, porque quanto mais a lei se torna, mais especificidade ela tem, mais problemas justamente podem aventar acerca da sua constitucionalidade, ou porque está ingressando na competência do município. Portanto, ela foi uma lei cuidadosa. E isso, por exemplo, atualmente nós observamos em decorrência da sua pouca alteração. Ela já tem aí quase 4 anos e ela não foi muito alterada. E, portanto, ela tende a ter um bom desempenho, justamente porque o número de entidades regionais está aumentando cada vez mais. O grande problema talvez seja que essas uniões não sejam justamente com esses objetivos que a lei efetivamente estabelece. Talvez tenham até outros objetivos, sobretudo de fins econômicos. Eu mesmo soube de uma região que fez muita força para ser criada, porque ela considerou que obteria fundos extraordinários em decorrência dessa união. Claro que isso é possível, porém, o objetivo dessa união seria outro, seria que justamente a união de municípios possa trazer melhor serviço público, que a população realmente obtenha ou seja, que as suas necessidades sejam supridas por aquilo que o município puder oferecer, ou a região metropolitana. O que eu observo da região metropolitana da Baixada Santista é que ela tem um desempenho excepcional, as pessoas que a administram são muito cuidadosas, todos os 9 municípios têm voz, Nós observamos que nenhum deles se sente diminuído. Claro que às vezes há algum problema, como por exemplo, incluir uma obra com alto impacto no ambiente. Obviamente que os municípios não gostam disso. Ultimamente nós tivemos aí um município que se opôs à instalação de uma termoelétrica. Mas isso são coisas que realmente acontecem, porque cada município tem que ter uma obra, enfim, que venha a suprir as necessidades daquela entidade, que não é uma entidade federativa, é isso que eu gostaria de deixar claro. As entidades federativas são aquelas indicadas no artigo 1º da Constituição. Ele é uma entidade em que ela seria supragovernamental, ou seja, ela não tem poderes federativos, porém, ela tem essa possibilidade de coordenação com o objetivo de desempenho das funções. E é isso que a lei deixa claro, ou seja, não é mais o surgimento de uma entidade federativa
tendo em vista que a nossa Constituição já colocou todas as possibilidades, ou seja, são as que ele indicou ali no artigo 1º. É simplesmente um grupamento de municípios para que eles possam desempenhar essas funções para que a população não tenha falta de nenhum serviço público.